essa daqui, o Smart Robotics Systems, ele é a nossa queridinha, né? Ela foi criada aqui dentro pela necessidade que a gente foi vendo dos nossos clientes, e a gente percebeu o seguinte: um robô, antes de você ter um robô ali, você tinha uma pessoa que fazia exatamente aquela atividade. Aquela pessoa, você podia encostar no ombro dela lá e novamente, Júnior, como é que estão as coisas? Nossa, eu estou copiando aqui, eu tenho 2.000 CPFs para copiar hoje. Ah, e aí? Ah, eu não consigo copiar 2.000 hoje, vai atrasar, ou então vou ter que fazer hora extra e tudo mais. Então o gerente, ele tinha um controle. Alguma coisa ele conseguia saber daquele processo. Ou, olha, o site está ruim, ele caiu e eu não estou conseguindo fazer as coisas. Então, hoje a gente não vai conseguir entregar a nossa meta. Tudo isso era mais fácil, né? Você só encostava no ombro dele e perguntava. Agora não tem mais ombro. É um software rodando normalmente numa máquina virtual longe da área de operação. Então, como que esse gerente consegue manter a governança? Como que ele sabe o que está acontecendo? Né? As ferramentas de RPA, elas não te oferecem esse nível de conhecimento, porque isso é negócio, isso é processo. É um outro ramo de conhecimento. E a gente percebeu que isso gerava angústias, isso gerava inclusive dificuldade em ampliar a automação, difundir o RPA dentro das empresas, porque eles não conseguiam ter a visibilidade dos processos. Então a gente criou uma ferramenta exatamente para isso. Hoje, através de gráficos e de relatórios, todas as áreas, o gerente da área de negócio, ele consegue abrir e ver tudo que o robô está fazendo, o que está em execução, o que tem na fila. Ele consegue fazer em relatórios, ver o SLA previsto para conseguir atender aquilo, se vai dar tempo no dia ou não, se está com algum problema na execução, né, um site caiu ou alguma coisa assim. Tudo isso ele tem acesso imediato. Ele consegue, inclusive, repriorizar as informações lá dentro. Então ele consegue dizer assim, olha, esse CPF é mais importante do que essa lista, eu tenho prioridade nesse cliente, então ele consegue colocar aquele para frente, ou então tirar algum que está repetido na fila, dando então o controle, né, e a segurança para as áreas de negócio conseguirem utilizar a ferramenta. Um outro desafio muito grande que os clientes tinham em relação aos acessos, às credenciais que um robô usa. Um robô tem que funcionar igualzinho um humano numa máquina. Então, quando ele vai acessar um sistema, ele vai acessar via tela. Ele vai abrir a tela, ele vai ter que usar usuário e senha, apertar no próximo, vai para a tela lá dentro e aí ele vai continuar navegando, clicando nos botões, nos menus. Para fazer isso, ele precisa ter acesso, ele precisa saber um usuário e senha, pode ser só dele. Mas tem empresas que não conseguem criar isso. Elas precisam estar vinculadas ainda com o CPF. Independente de que tipo de senha que esse robô tenha, essa senha é uma falha de segurança. Se ela estiver disponível, aberta, escrita no código ou escrita num arquivo texto em alguma máquina. Isso é uma falha de segurança grave e, por exemplo, isso seria inviável em bancos ou empresas que têm ações na bolsa. A gente criou, então, um sistema de governança de credenciais, onde você consegue armazenar elas em tabelas que ficam totalmente criptografadas, que nem os nossos programadores teriam acesso. Isso significa que só uma execução de um robô válido, que tenha permissão para rodar aquele workflow, é que consegue capturar aquela senha, executar, e tudo isso deixa rastro. Então, esse robô, a tal hora, pediu tal credencial para tal sistema, ele recebeu essa credencial e essa credencial foi liberada a tal hora. Então, durante todo esse período, você sabe, foi esse robô que rodou. Se ele fez alguma coisa malévola, você tem isso também guardado lá, que qual que era o script daquele robô ficou armazenado também no portal. Então, você sabe o que aconteceu, como, quando, quem fez, entendeu? E você tem o controle absoluto disso. Essa foi a forma que a gente conseguiu viabilizar e essa foi a forma que todas as áreas de segurança mais rígidas que a gente tem no Brasil aprovaram a utilização de RPA dentro das empresas. Então, relatórios, isso ajuda muito também. Relatórios de desempenho e de retorno do investimento. Então, poxa, qual o objetivo desse robô? Era economizar
valores, né? Era guardar, né, salvar dinheiro ali em relação àquela atividade. Então você consegue dizer assim, olha, cada consulta dessa custava para a empresa tantos centavos, ou tantas horas humanas. E aí, quando ele vai rodando, você consegue tirar um relatório e falar assim, olha, a economia essa semana foi de tanto. Entendeu? Todos esses centavos ou horas de usuários foram economizadas com essa execução.